A paz do Senhor, querido professor. Sejam bem-vindos a mais uma aula da pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui no canal EBD Kids. Estamos na 6ª lição do segundo trimestre dos primários do ano de 2025. Nós estamos estudando o tema Meu Jesus é Poderoso e o título da lição de hoje é Jesus tem poder sobre a morte. Essa história está registrada no Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 1 ao 44. Mas antes da nossa oração, porque tudo nós precisamos começar com oração, eu quero deixar a dica de ouro para você, professor. Ore com sua turma, ore por sua aula, dê aos seus alunos a oportunidade de fazer algum pedido específico. Escute com atenção e dê também a oportunidade para que um aluno ore, incentivando os outros alunos a criar esse hábito de orar e de iniciar tudo com oração. Feito tudo isso, vamos para o nosso momento de oração. Grande Deus, te louvamos por mais esta oportunidade. Pedimos uma bênção especial para cada ouvinte, para cada telespectador, para cada aluno, para cada professor que irá ministrar essa aula. Que o Senhor possa falar conosco, o Espírito Santo do Senhor possa inspirar cada professor e venha falar em cada coração de maneira especial, de forma impactante, em nome de Jesus. Amém. Iniciando a aula, chegue com antecedência e prepare a sua sala com muito carinho. Arrume o local para que todos possam ficar confortáveis. Hoje, a sugestão é ajeitar as cadeiras de modo que formem um círculo. Receba a todos com um caloroso abraço, mostrando o quão importante é a presença de cada aluno todos os domingos na sua aula. Dê uma ênfase especial ao plano de frequência. É uma ferramenta lúdica muito importante para incentivar os primários a serem assíduos. Além de ser informativo sobre missões e geografia, explore bem esse recurso. Para a coleta de oferta, cante um corinho com as crianças e, a seguir, peça que um voluntário conduza os demais em oração. Então, é como eu disse aqui no início, dê a oportunidade ao seu aluno, incentive para que eles tenham esse desejo de orar todas as vezes que forem fazer algo, que forem estudar a palavra, que forem estudar na escola, recolher-se ali no seu cantinho, orar ao Senhor e apresentar aquele momento para que Deus venha abrir o entendimento de cada um e que eles façam uma proveitosa aula. Aproveite e faça uma oração abençoando as famílias, isso é muito importante. Se tiver visitantes, solicite que os seus alunos o saúdem com um forte aplauso, aperto de mão ou abraço, desejando boas-vindas. Nesse momento, é muito valioso ter em mãos um marcador de páginas evangelísticos, convidando a criança a retornar. Deixe sempre um espaço para personalizar com o nome do visitante e a data. Cantem um hino de nossa harpa cristã, e eu falo que a lição desse trimestre está nos sugerindo todo domingo um louvor da harpa cristã. O desse domingo, dessa lição de número 6, é o hino 196, e após cantar esse louvor com a sua criança, com a sua classe, faça uma oração para dar início ao momento de ouvirem a palavra de Deus. Glórias a Deus, isso é muito importante. E agora nós vamos para a palavra do Mestre. A palavra do Mestre diz que na história de Lázaro, costumamos nos fixar ao momento da ressurreição, mas reflitamos antes sobre a esperança. A esperança de que Jesus chegasse rápido a fim de evitar o irreversível estado de o que é a morte. Quantas vezes enfrentamos processos para nós irreversíveis? Entretanto, a cada dia Deus nos prova que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa referência você pode conferir em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Os momentos de aflições podem ser justamente aquele que nos farão crescer em fé
nos quais veremos com mais clareza o amor e poder de Cristo ilimitados. Ainda que em meio à dor, impaciente, não consigamos compreender, precisamos nos manter firmes na certeza de que em Cristo até mesmo as aflições exercem um bom propósito em nosso ser. Glórias a Deus. Essa referência também você encontra em Romanos, capítulo 5, dos versículos 3 ao 5. E eu quero fazer essa leitura e sugiro que você, professor, faça também em sua classe. Romanos 3 ao 5 nos diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aleluia! Ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Creia e transmita essa certeza aos seus alunos. Jesus tem todo o poder e sempre chega no tempo certo, na hora certa. Agora nós vamos cantar uma estrofe ou um pedacinho do louvor sugerido pela lição. Hino 196, o título desse louvor é Flor Gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou dele as rosas dos céus. Glória a Deus. E a última estrofe diz assim, ó: vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se pedes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Glória a Deus. E aí você canta, professor, o coro para finalizar. O objetivo da nossa lição: que as crianças creiam que Jesus pode fazer o impossível e sempre age no tempo certo. É importante dizer para as crianças que muitas vezes nós queremos uma bênção e às vezes achamos que essa bênção está demorando. Mas Deus, Ele sabe o tempo certo e quando estamos prontos para recebê-la. O ponto central diz assim: Jesus não tarda, Ele sempre age no momento certo. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos alunos. Que Deus sempre chega no tempo certo, age no tempo certo, Ele nunca atrasa e nem adianta, mas tudo Ele faz no tempo certo. Memória em ação. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? João, no capítulo 11, versículo 40. Aqui vai uma dica para memorizar o versículo. A primeira é cantar o versículo. Então cante comigo. Disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Disse Jesus: não te hei dito
que se creres verás a glória de Deus. A segunda dica para a memorização desse versículo, você pode fazer um sepulcro como o de Lázaro, usando 2 pratos de papel para dar aparência de pedra. Colhe pedaços de papel amassado em todo o prato. A porta na qual se encontra o versículo deve ser removida. A parte superior deve ter uma abertura por onde será colocado o versículo em tiras de papel ou em cartolina, assim como você, professor, queira e fique mais acessível para o professor. Cada criança deverá retirar uma parte e ir se posicionando aleatoriamente. Assim, o versículo ficará desordenado, a fim de que junto eles se organizem corretamente. Peça que repitam várias vezes os versículos, alterne ora apenas as meninas ou depois só os meninos e por fim todos juntos. É uma forma de você fazer com que eles memorize o versículo, fazendo com que cada um se coloque na posição para que o versículo fique em ordem. Ao final, explique que assim como na hora da atividade, durante os momentos de dificuldade, é difícil compreender o que Jesus está falando, mas a nossa fé deve continuar, pois ao final da provação entenderemos o que o Senhor queria nos ensinar. E realmente, às vezes, na hora da dificuldade, naquele momento de aflição, Deus está falando, mas a gente tem dificuldade de compreender, porque as aflições nos assola, nos deixa com o coração apertado e a gente acha que é o fim. Mas ele nunca chega atrasado e usa até as dificuldades para o nosso bem, nos tornando pessoas mais pacientes e cheias de fé. E às vezes Deus nos permite passar realmente por essas dificuldades para exercer a nossa fé, para que venhamos exercer a nossa fé e para que também trabalhemos a nossa paciência. E Deus, ele faz tudo perfeito, glória a Deus. Agora nós vamos para a nossa viagem missionária. A missão dessa semana é orar pelo país do Peru. Sempre eu trago um breve resumo do país, falo sobre o monumento sugerido pela lição referente ao país. E agora então vamos ao resumo da história do Peru. O Peru tem uma rica história que remonta às civilizações antigas, como a dos Nazcas, Muxes e principalmente os Incas, que estabeleceram um dos maiores impérios da América do Sul. A capital do Império Inca era Cusco. Em 1532, o império foi conquistado pelos espanhóis, liderado por Francisco Pizarro. O domínio colonial espanhol durou quase 300 anos. O Peru conquistou sua independência em 1821, liderado por figuras como José de San Martín e Simón Bolívar. A bandeira do Peru tem 3 faixas verticais, 2 faixas são nas cores vermelhas, nas laterais, e uma branca no centro. A cor vermelha simboliza o sangue derramado pelos heróis da independência. Já a cor branca representa a paz e a justiça. A bandeira também possui um brasão presente apenas na bandeira oficial do governo. O brasão presente apenas na bandeira oficial do governo mostra uma vicunã, animal típico, uma árvore de quina, símbolo da flora, e uma cornucópia de ouro, riquezas mineiras. O idioma oficial é o espanhol, mas o quichua e o Animará são também reconhecidos como línguas oficiais nas regiões onde são predominantes, preservando a herança indígena do país. Agora vamos falar um pouquinho também sobre o monumento sugerido pela lição 6, que é Machu Picchu. Machu Picchu é uma antiga cidade inca construída no século XV, localizada nos Andes. Vocês já devem ter ouvido falar das Cordilheiras dos Andes. Então, essa cidade fica localizada nos Andes peruanos. É considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo.
foi descoberta em 1911 por Hiram Brigham e desde então tornou-se um dos principais cartões postais do país. Então está aí a imagem, uma cidade maravilhosa, que você possa desfrutar dessa imagem linda e quem sabe um dia nós podemos ir para lá, fazer uma visita, fazer um tour. Segundo a história, essa cidade representa o orgulho nacional, a sabedoria ancestral dos Incas e a conexão espiritual com a natureza. Símbolo da resistência e a identidade cultural do povo peruano, sendo vital para o turismo e a economia do país. E agora nós vamos para o nosso foco principal aqui nesse projeto ID, que é saber como está o evangelho no país, qual a religião predominante ali no Peru. Segundo a pesquisa realizada, o Peru é um país onde predomina os cristãos. Cerca de 75% da população é católica, resultado da colonização espanhola. Aproximadamente 15 a 20% são evangélicos protestantes, com um crescimento contínuo, principalmente entre comunidades indígenas e nas áreas urbanas. Segundo as pesquisas, a liberdade religiosa no Peru, a Constituição garante o direito de professar e praticar livremente qualquer religião. Existem grupos evangélicos que podem pregar, evangelizar e se reunir livremente para ali fazer o seu culto e adorar o seu Deus. Há também missões cristãs ativas nas regiões andinas e amazônicas, promovendo o evangelho e também trabalhos sociais. E quais são os pedidos de oração pela nação do Peru, para aqueles povos que ali estão? O primeiro pedido é que haja avivamento espiritual. Precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus continue tocando nos corações e trazendo um despertar espiritual, tanto entre os católicos quanto entre os evangélicos. Então nós precisamos pedir a Deus que haja um quebrantamento ali nos corações e que o evangelho do Senhor Jesus venha crescer em meio aos peruanos. Precisamos orar também para que muitos conheçam a Jesus de forma pessoal. Oremos também para que haja unidade entre os cristãos. Peço para que as igrejas evangélicas caminhem em unidade, com humildade e amor, trabalhando juntas para levar a luz do Evangelho às regiões mais carentes e remotas. Oremos também pelo fortalecimento da igreja, pelos líderes e missionários que estão ali levando a palavra, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que sejam renovados e usados como um instrumento cheios de sabedoria para levar a palavra. Oremos para que Deus proteja e capacite cada um e os dê também discernimento e coragem. Glórias a Deus. Essa é a nossa oração, que a evangelização dos povos indígenas possa crescer, que nós possamos interceder pelos missionários que atuam entre os povos indígenas, para que haja libertação, transformação e salvação de almas. Glórias a Deus. Vamos para o Explorando a Bíblia. A história bíblica de hoje está em João, capítulo 11, versículos do 1 ao 44. Eu sempre oriento os professores que leiam todas as referências, se houver tempo hábil. Se a leitura for extensa, como a de hoje, que praticamente é quase todo o capítulo, faça apenas um resumo. É muito importante ler as referências com os alunos para mostrar que o texto está sendo tirado da Bíblia, e a Bíblia é verdadeira, é a inerrante palavra de Deus. Além de incentivar também os alunos a sempre carregarem as suas Bíblias. É importante mostrar para ele a importância
de levarmos a Bíblia Sagrada para a igreja, sempre carregar ela, porque ela é importante, é um sinal que nós carregamos a nossa espada, o nosso escudo, estamos sempre preparados para exercer o nosso papel de cidadãos do céu. Glórias a Deus. Vamos então ao resumo. João, no capítulo 11, dos versículos 1 a 44, fala do amigo de Jesus, Lázaro, que adoece e morre. Lá também vai estar falando que Maria e Marta, suas irmãs, mandam dizer a Jesus que Lázaro, seu irmão, está doente. Mas, segundo a história, ele não vai até lá imediatamente, chegando apenas depois de Lázaro ter sido sepultado. E muitos podem pensar assim, nossa, mas era o amigo de Jesus, e Jesus não deu importância para ele. Mas em tudo, Deus tem um propósito. Ao chegar lá, Jesus chora pela morte de Lázaro e, com grande poder, manda que a pedra do túmulo seja removida. E, em seguida, faz Lázaro ressuscitar. Glória a Deus. Nesse momento, Deus está demonstrando o seu poder sobre a morte. Glórias a Deus. Então, é muito importante frisar isso para os alunos, que às vezes Deus tem a maneira dele trabalhar e ele age na hora dele, no tempo dele, porque até nesse momento, às vezes, de silêncio de Deus aos nossos olhos, é um propósito para que o seu nome seja glorificado. Agora vamos à história completa. Certa vez, enquanto Jesus estava falando de Deus para as pessoas, ele recebeu um comunicado preocupante. Nesse momento, o professor apresente a figura 6.11, ou então aquele recurso visual que você, professor, preparou durante a semana com muito carinho. A Bíblia diz que Lázaro, seu amado amigo, estava muito doente. As irmãs de Lázaro se chamavam Marta e Maria. Elas sabiam que Jesus tinha poder para curar Lázaro e por isso pediram para que o avisassem sobre a doença do seu irmão Lázaro. E logo Jesus recebeu a notícia e disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder, para que Deus seja glorificado. E nessa história, Deus revela o seu poder glorioso e a natureza divina do Filho de Deus. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Jesus amava muito Marta e Maria, sua irmã, assim como amava o seu amigo Lázaro. Porém, quando soube da doença, ainda demorou 2 dias para seguir viagem até eles. Os dias se passaram e Jesus não apareceu. Como assim? Imaginem como ficou Marta e Maria vendo o irmão piorar. Eu imagino se fosse eu hoje, desesperada, falando, não, mas diz que é um amigo. Porque é assim que nós reagimos diante das aflições, da dificuldade. Nós chegamos até a murmurar. Mas olha que história maravilhosa, como Deus nos ensina, que é importante confiar no Senhor e esperar com paciência o agir de Deus. Nesse momento, o professor apresente o recurso visual, figura 6.12. É muito difícil ver alguém sofrer, não é mesmo? Mais ainda, quando é alguém próximo, que amamos tanto. Mas Deus não tem os seus propósitos em um tempo determinado para... Mas a Bíblia também diz que Deus tem os seus propósitos e um tempo determinado para todas as coisas acontecerem, mesmo quando não entendemos ou achamos que Ele está demorando. Exatamente. Quando a hora chegou, Jesus falou para os seus discípulos que iria à cidade de Betânia acordar Lázaro. Eu imagino que maravilha os discípulos ouvindo esta palavra, acordar, porque a notícia já corria que Lázaro estava morto. Os discípulos pensaram que ele estava dizendo que Lázaro estava bem, apenas dormindo. Não queria que Jesus fosse. Eles estavam preocupados, pois algumas pessoas más planejavam matá-lo. E todos já conhecem a história que foi ali que Jesus foi perseguido, que eles
intentava em seus corações matar Jesus. Então os discípulos, com medo dessas represálias, disse que não queria que Jesus fosse. Jesus então os explicou que seu amigo já estava morto, mas que tudo aquilo era para a glória de Deus. Em cada detalhe de nossas vidas, dificuldades, até problemas sem solução, nós devemos aprender a esperar e confiar no Senhor Jesus, pois Deus tem o tempo certo para agir em nossas vidas, em nosso favor. Glória a Deus. Nesse momento, o professor apresente a figura. Quando Jesus ainda estava se aproximando da cidade, Marta foi ao seu encontro. Foi quando ela disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo quando achamos que acabou e que não há mais solução, Deus tem poder para fazer o impossível acontecer, não é mesmo? E Marta acreditava nisso. Por isso disse a Jesus: mesmo ele tendo morrido, eu sei que Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Então Jesus responde a ela: sim, o seu irmão vai ressuscitar. Oh, glória! Que maravilha ouvir uma palavra dessa no momento de aflição. Receber de Jesus: calma, tudo vai dar certo. No final as coisas vão chegar no lugar. E Jesus disse para ela: ele vai ressuscitar porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Que grande exemplo de fé da Marta, não é mesmo? Nesse momento, o professor apresenta a figura 6.3. Maria chegou logo depois chorando muito. Jesus chorou junto com todos que ali estavam. Embora Jesus soubesse o final da história, ele se importa e se comove com a nossa dor. Oh, glória! Jesus sempre sabe exatamente como você está, o que você está sentindo, e ele deseja consolá-lo. Passe isso para os seus alunos, professor, que Deus ele se importa conosco. E lá também havia algumas pessoas cochichando, falando que Jesus já tinha feito tantas coisas, tantas curas, mas deixou o próprio amigo morrer. E é desse jeito conosco também. Às vezes nós vemos tantos milagres, tantas coisas acontecendo, tantos feitos de Jesus, tantas curas, mas no momento da nossa dor, da nossa dificuldade, nós costumamos murmurar, cochichar como aqueles que estavam ali. Jesus pediu para ver onde estava Lázaro, sepultado. E o túmulo era diferente dos que costumamos ver hoje. Parecia uma caverna fechada por uma pedra. A Bíblia conta que quando Jesus pediu para abrirem a sepultura, Maria explicou que ele já estava morto há 4 dias. Então olha como que Deus é maravilhoso. Ela explica para ele que ele estava morto há 4 dias, que já cheirava mal. E Jesus disse para ela: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Neste momento também, para você que está assistindo essa aula, você está passando por um momento de dificuldade, aflição, e Deus te diz esta palavra, neste momento que você está assistindo. Creia, porque se creres verás a glória de Deus, que você receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos repetir juntos que Jesus disse? Repita com sua classe o versículo trabalhando no Memória em Ação. Jesus então orou ao Pai e deu ordem a Lázaro, dizendo: morto, Lázaro, venha para fora. Apresente nesse momento a figura 6.4, que vai mostrar aí Lázaro ressuscitando. No mesmo instante, a Bíblia conta que Lázaro saiu da sepultura. Jesus o trouxe da morte para a vida. Aleluia! E Jesus pediu que retirassem as suas ataduras para que ele pudesse ir para casa. Glória a Deus! Esse é o poder transformador, o poder ressuscitador, o poder do nosso Deus. Glória a Deus! Mesmo diante das situações difíceis, lembre-se que Jesus tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas, até mesmo sobre a morte,
Glórias a Deus. O importante e o nosso dever é confiar que no momento certo Jesus vai agir e você verá a glória de Deus. Oh, que lição maravilhosa! Que você, professor, você que está nos assistindo, possa adorar a esse Deus e agradecer a Ele por essa lição maravilhosa, no qual Ele fala conosco que se nós crermos, nós veremos a glória dEle, o trabalhar dEle em cada situação adversa que nós passamos todos os dias. Agora nós vamos à correção do exercício. A primeira atividade: abra a sua Bíblia em João 11 e 25 e complete o versículo corretamente. E aqui vem as lacunas em branco, dizendo assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a... Quem crê em mim, ainda que esteja morto... E então, abaixo eu vou deixar aqui a correção, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Dê a eles esse tempo para que eles possam corrigir, para que eles possam fazer, se ainda não tiver feito, completar as lacunas. E feito isso, vamos para a atividade de número 2. Complete a frase colocando os nomes abaixo nos lugares certos. Maria, Lázaro, Marta, Jesus, Betânia. Espere um momento, deixe eles colocarem as respostas. E aqui está a resposta. Marta, Maria eram irmãs de Lázaro, ressuscitado por Jesus, em um povoado chamado de Betânia. Isso aí. Agora nós vamos à atividade número 3. Diz assim: de acordo com a história bíblica, numere a ordem dos acontecimentos. Eu vou deixar aqui a numeração correta. Aguarde um momento para que os alunos possam fazer a correção. E aqui está a resposta correta. Então agora nós vamos orar, mas antes eu quero deixar uma dinâmica para o professor que gosta e deseja realizar com a sua turma. A dinâmica chama assim: o amor de Deus. O nome da dinâmica é o amor de Deus. Mãos para EBD. Faça essas mãos para uma brincadeira simples e divertida, na verdade, uma socialização. Todos abram os braços bem abertos. Aí o professor vai falar: o amor de Deus é tão grande, que me cerca pela direita. Depois o professor vai falar: o amor de Deus é tão grande, que me cerca pela esquerda. O amor de Deus é tão grande, que me cerca por cima. E o professor vai estar gesticulando ali e fazendo a dinâmica. O amor de Deus é tão grande, que me cerca por debaixo. O amor de Deus é tão grande, que me cerca pelas costas. Vai colocar as mãos atrás, te cercando. Depois vai dizer: o amor de Deus é tão alto, que mal posso alcançar. O amor de Deus é tão fundo, que mal posso chegar lá. O amor de Deus é tão grande, que me abraça. Após a seguinte brincadeira, continue: o amor de Deus é tão grande, que me faz pular num pulo só, que me faz agachar, que me faz levantar os braços, que me faz abanar, que me faz sentar, que me faz ajoelhar, que me faz abraçar o meu amigo ao lado, bater palmas, agradecer a Deus pela minha família. E aí o professor vai juntar as mãos orando e usar palavras que o professor acha conveniente ali naquele momento, de acordo com o tempo que o professor tiver. Eles vão amar essa dinâmica, e depois que você usar toda essa criatividade, ore com seus alunos para finalizar a aula. E aqui eu quero fazer a minha oração com você que está nos assistindo.
Querido Deus, Deus poderoso, te louvamos por mais essa pré-aula dominical, pela vida de cada um que nos acompanha neste canal, pela vida de cada família. Eu quero orar também pelos pais, pelas mães, que nesse domingo vamos comemorar o Dia das Mães. Quero que o Senhor venha confortar aquele que não tem mãe, aquele que perdeu a sua mãe, ou quem sabe que nesse dia está velando a sua mãe. Nós oramos para que o Senhor traga conforto, traga consolo e que nós possamos ficar firmes no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que ressuscita. Mas se nesse momento o Senhor decidiu o final para essa vida, para essa pessoa que está ali sendo velada, nós sabemos que se morreu no Senhor, nós nos veremos na eternidade. Então nós pedimos que o Senhor traga conforto a cada um que está enlutado neste momento e que o Senhor venha abençoar cada família, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer você que esteve comigo, que ficou aqui por esse tempo, assistindo essa pré-aula. Tenho certeza que as crianças irão amar essa atividade deixada aqui na pré-aula. Cante um louvor de despedida, ore com eles no final. E eu fico por aqui, deixo um beijo no coração, um forte abraço, um feliz Dia das Mães para todas as mamães, para mim, para você que é mãe. E que Deus os abençoe, que seja um excelente domingo e principalmente que a aula seja uma bênção para todos os que assistirem, os que participarem, em nome de Jesus. Quero deixar também um abraço para você, mamãe, que me acompanha aqui no canal, você que tem comentado as lições. Que Deus te abençoe por estar nos ajudando aqui, divulgar o trabalho, crescer o canal e divulgar principalmente a palavra de Deus. Beijo no coração. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.